Seja bem-vindo à Escola Bíblica Virtual, uma página voltada para estudos bíblicos, para que você possa conhecer melhor, você possa entender melhor a Bíblia, tirar suas dúvidas e auxiliar você nos seus estudos, numa palestra que você vai dar, em alguma forma de você se capacitar melhor. A Escola Bíblica Virtual, ela existe no Facebook e no YouTube. Então você pode ir nos dois e se você estiver no Facebook, vá no YouTube, se inscreva para que a gente possa aumentar o número de inscritos e assim alcançarmos mais pessoas, tanto no YouTube quanto no Facebook. Esteja curtindo, compartilhando e acionando o sino para que você receba os estudos. Toda semana sai pelo menos 2 estudos nessa página da Escola Bíblica Virtual, toda segunda e toda quinta, para que você possa conhecer melhor a Bíblia. E essa forma de você participar, de interagir é muito bom para que a gente possa caminhar juntos e assim compreendermos melhor o que você necessita, ouvir o que você tem a dizer e talvez até uma sugestão de estudo. Então eu espero que você esteja, se você já está fazendo parte, se você esteja gostando, e se você está conhecendo agora, que você venha gostar e eu possa lhe ajudar mais. Meu nome é Tione Eckhart e eu tenho feito um estudo de doutrinas bíblicas. Já falei sobre pecado, salvação. No estudo anterior eu falei sobre o batismo, expliquei sobre o batismo. Se você não pegou ainda, pega os estudos antigos, você vai ver. E hoje eu vou falar sobre a ceia do Senhor. Falei sobre uma ordenança, que é o batismo, e agora eu vou falar sobre outra ordenança que Jesus deixa, que é a ceia do Senhor. Então, tanto o batismo quanto a ceia são 2 ordenanças que Jesus deixa, que são importantes para todo cristão. Nós devemos entender isso. E elas não salvam, tanto o batismo quanto a ceia não salvam. Então, se você deixar de ceiar, não significa que você vai deixar de receber uma bênção especial. Ou se você ceiar, que você vai ter uma bênção especial. Não tem nada a ver isso. A questão é uma ordenança, e essa ordenança ela é dada à medida que você compreende, passa a fazer parte da vida cristã. Só pode participar da ceia aquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós devemos entender isso. A ceia do Senhor é a nova aliança que há com Deus, é o novo sangue na aliança que há com Deus. Não há mais o cordeiro que tira o pecado do mundo, e não deixa com que a morte toque, mas é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e a morte não pode tocar na gente, porque o sangue de Cristo não deixa que a morte toque na gente. Para você entender esse processo antigo do sangue antigo da aliança, não é da antiga aliança, mas o sangue antigo da aliança, é só você ver lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 17 ao 30, e você vai entender sobre isso. O último golpe que é dado sobre os egípcios, a praga, que as pessoas chamam, que é a morte do primogênito, onde vai ter a Páscoa, a instituição da Páscoa. Então, vai ter lá. E Jesus, quando ele vem, ele vai realizar isso. Jesus, antes de morrer, ele realizou a ceia com seus discípulos, demonstrando um novo significado, a importância dela, e demonstrando que ela deveria ser realizada por todo aquele que aceita como Senhor e Salvador na sua vida, até que ele volte. É o que ele deixa bem claro. Então, para que você possa entender o que é ceia, eu vou explicar hoje para você compreender e fazer direitinho, porque muitas pessoas se batizam de qualquer jeito, Nós vimos no estudo passado como deve ser feito, como a Bíblia orienta, e depois elas ceiam de qualquer jeito. Tem gente que ceia até sem se batizar, tem ceia que é aberta para todo mundo, é um simbolismo, vamos ceiar, pode fazer. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que ela orienta para você poder compreender e aí você tomar a sua decisão mediante o que a Bíblia apresenta. Isso é o mais importante. Então, vamos ver um pouquinho. A Bíblia diz que a ceia é um simbolismo que relembra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos pecadores, por nós. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, por que eu vou anunciar a morte de Jesus? Porque eu vou lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vou lembrar que Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então, ela é um simbolismo que lembra a morte de Jesus. E mais importante, lembra que ele vai voltar. Assim como ele ressuscitou, ele vai voltar. Só o cristão tem essa certeza, só o cristão entende isso, só quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador e compreendeu isso, entendeu que era pecador, se arrependeu, passou por esse processo que a vida cristã tem, ele vai poder cear, porque ele sabe que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Então, não é qualquer pessoa, tem muita gente que ceia
nem acredita na volta de Jesus, não acredita na morte, no perdão do pecado. Tem uma série de coisas que não deve ser feita dessa forma. E tem gente que nem tem a compreensão para isso ainda, como crianças. Criança, pode ser, não, a pessoa tem que entender o verdadeiro significado. Tem sido muito banalizado isso, esse simbolismo tão importante dessa ordenança. Outro símbolo que a ceia simboliza é o corpo e o sangue de Cristo vertido na cruz pelos nossos pecados. Em Marcos 14, 22 a 24, diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nossa aliança derramado em favor de muitos. Então veja, Jesus, ele está na ceia, a última ceia que ele vai ter com seus discípulos, né, antes da crucificação. Ele vai estar ali ceando. Quando ele vai pegar o pão e tomar o cálice, ele apresenta simbolismo. O pão é o meu corpo que vai ser partido, né, moído por causa de vocês, e o vinho é o meu sangue que vai ser derramado. Então ele dá o simbolismo do que acontecer da sua vida, mostrando que quando você ceia, você relembra isso. A ceia não é um momento de comes e bebes, não é um jantarzinho, não é um coffee break que se tem. Não. A ceia é um simbolismo do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Nós devemos entender isso, né? Então devemos compreender. Por isso a ceia é um memorial. Por isso que a gente faz em memória, né? Um memorial que nós temos para os salvos em Jesus Cristo. Nós fazemos a ceia lembrando isso, é um memorial. Está lá em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo, ele não estava na ceia, então ele recebeu dos discípulos, dos apóstolos, e continuou seguindo, né? Que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então veja, ele deixa uma coisa bem clara. Então, repetindo, Paulo está repetindo o que Jesus falou, está registrado lá em Marcos 14, nós vimos um pouco antes. Só que ele está falando: façam isso em memória, relembrando. É um memorial, eu relembro. Eu já vi várias pessoas na faculdade falando: porque a ceia, eles acham que toda ceia ela tem o mesmo significado. Não. Existe uma ceia que ela busca o que a Bíblia diz, que é a ceia memorial. Nós fazemos em memória. Tem umas que acham que quando come o pão se transforma no corpo de Cristo, o vinho se transforma no sangue de Cristo. Tem outros que acham que quando naquele momento é um momento místico, onde há uma presença, um poder. Não. A Bíblia diz que é em memória, não tem nada de especial, de poderoso, a não ser você parar e pensar: Jesus morreu no meu lugar, ele verteu o seu sangue. Isso é poderoso. Isso pode fazer com que você pense: será que eu tenho sido um cristão devidamente para estar aqui assim? Será que a minha vida tem sido uma vida de testemunho por esse ato de amor tão maravilhoso? Isso sim, tem um poder muito grande de transformar vidas. Então, é o memorial. É um memorial para lembrarmos que Cristo fez, e a ceia serve para a comunhão dos irmãos salvos por Jesus. Então, todo cristão, que ele quer ser o nosso irmão em Cristo, ela faz parte dessa comunhão. Nós vimos lá em Marcos, eu vou repetir de novo, Marcos 14, 22 e 23, que vai dizer: enquanto comiam, era mais de um, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e lhes deu, quer dizer, eram mais pessoas, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, e todos beberam. Então, é uma comunhão entre os irmãos. Outra coisa importante: tem gente que faz a ceia e dá só o pão, e o sacerdote ele toma o vinho, os outros não. Jesus faz o contrário, ele partilha o vinho com eles, né? O vinho que era feito na ceia, naquela época era vinho mesmo. Hoje a gente usa o suco de uva, mas não é um simbolismo. Por que então não usa o vinho? Porque tem pessoas que eram alcoólicos, né? E essas pessoas entraram então nos alcoólicos anônimos para sair, se livraram, e se ela tomar um cálice, ela pode voltar a ter a vontade. Então é feito com suco de uva.
Entenderam? É tudo por questão de cuidado, de zelo, de testemunho. Então nós devemos entender isso. Outro texto, Lucas 24:30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então era mais de uma pessoa. 1 Coríntios 11:18-21 diz: porque antes de tudo estou informado de haver divisão entre vós quando vos reunis na igreja. E em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Então, veja, ele está falando de pessoas que foram aprovadas, pessoas que estavam ali, alguns não comiam, outros comiam demais, em excesso, outros que bebiam, ficavam bêbados, outros que nem bebiam. Então, ele está falando de pessoas. E ele fala, vocês têm que, estou vendo que vocês estão tendo aí de uma forma desordenada. Então ele fala, quando cada um coma antecipadamente sua casa e faça então com que haja uma comunhão, que ninguém fique comendo desordenado. Por isso que quando chega, a pessoa não pode pegar o cálice e virar direto, a pessoa não pode pegar o pão e comer direto. Tem que ser uma coisa de forma ordenada. Então, é o que deve ser. Então, a ceia ela é feita em comunhão com os irmãos. Então, ela é para ser realizada em comunhão. E a ceia deve ser feita com ordem, com harmonia e amor ao próximo, relembrando o maravilhoso ato de Cristo na cruz do Calvário por todos nós. 1 Coríntios 11, de 26 a 34. Capítulo 11 de 1 Coríntios é toda uma orientação sobre a ceia, sobre o culto, até porque a igreja de Corinto está fazendo errado. Diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então ele põe uma ordem. Se você for fazer alguma coisa, que você faça esperando o seu irmão. Né? Ele fala bem, uma coisa importante, ele fala, porque se você fizesse indignamente, de forma que você não perceba, tomar a ceia sem essa compreensão, sem esse simbolismo, você se torna réu do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Então ele fala, se examine, lembre-se que Cristo fez por você, coma do pão, beba do cálice, para que você possa então compreender. E ele fala, espera as pessoas, né? Não faça as coisas de uma forma apressada. Ele fala, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, que você possa aprender, né, a cear, participar da ceia. Veja, você só vai participar da ceia se depois de ser batizado. Para ser batizado, você tem que compreender os princípios. Está vendo como é importante? Aí fala, mas tem igreja que pensa diferente, tem pessoas que pensam diferente, tem uma linha diferente. Mas essas linhas diferentes surgem porque as pessoas não conheceram as doutrinas bíblicas, esses ensinamentos dos apóstolos, que foi a base do cristianismo que surgiu no passado. E aí chegou o ponto que chegou hoje, porque quando você passa a compreender esses ensinamentos, você pega e faz a sequência correta. Por isso são os ensinamentos. Se não fosse assim, por que Jesus ia ensinar? Por que os apóstolos iam botar isso? Desnecessário, não é verdade? A Bíblia não foi escrita para nos orientar, então está aí a orientação. E nós devemos entender, então só podemos participar da ceia depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, compreender todo esse processo e sermos batizados. Antes do batismo não tem como. Então a ceia é feita para isso. E aquela ceia que é feita para todo mundo, aquela ceia que ela é livre, uma ceia para todos? Não, só quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Quem toma a ceia sem essa compreensão torna-se réu do corpo de Cristo. Olha o que estamos fazendo, olha o que Paulo diz. Ou Paulo mentiu, ou então a gente tem que começar a tirar alguns livros da Bíblia, rasgar algumas coisas. Vamos passar a ler a Bíblia no que interessa e no que não interessa?
Então veja que coisa importante, é a Bíblia que está dizendo. Outro ponto, a ceia é para comunhão com os irmãos. Então a pessoa não pode ficar tomando a ceia em casa. Se ela estiver enferma, os diáconos podem levar e oferecer, se for o costume da igreja. Seria muito bom que a pessoa está em casa, tem possibilidade, você está levando, mostrando, nós temos comunhão, estamos aqui com você por amor a você. Agora a pessoa não vai na igreja, vai cear, quer cear em casa, receber em casa, porque ela não precisa ir na igreja, não, é para comunhão. Então, se você tem condição, esteja na igreja. Ah, mas eu quero vou cear na igreja, mas eu não sou batizado, eu quero participar. Não pode, porque se você batizar, você fizer isso, você vai estar se tornando réu do corpo de Cristo. Então, tem algumas orientações que você tem que compreender, né? Faz parte da comunhão. E se você não está em comunhão com seu irmão, primeiro o senhor vai lá e se reconcilia com ele, depois você ceia. Isso é importante. A ceia é esse momento de simbolismo de algo que Cristo fez por nós. Não é uma brincadeira qualquer. E Paulo fala, por isso que entre vós alguns dormem e outros que estão doentes. Então, há muito problema espiritual dentro da igreja por causa do relaxamento no simbolismo de tantas coisas, principalmente da ceia. Então, após aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você se batizar, compreendendo tudo isso, e você vir a cear, aí você começa então a ter uma nova aliança com o Senhor, você passa a compreender essa nova aliança, você começa a ver como é a vida do cristão. Há uma nova vida, são novos princípios, novas orientações, e aí sim, como é que você vai viver essa vida? Bom, você vai passar a viver essa vida dentro da igreja. A igreja que vai te orientar, é a igreja que vai te capacitar. Você vai querer fazer parte desse grupo, porque você vai querer cear, ter a comunhão com os irmãos. Aí vai ter uma igreja. E aí você vai passar a entender melhor. É o que nós vamos ver no próximo estudo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Se você tem alguma dúvida sobre a ceia, escreva, coloque a sua dúvida, coloque a sua sugestão, sua crítica, não tem problema. O importante é que você interaja e eu possa tirar a sua dúvida. Não quero que você pegue achando que foi o que o Tione falou e isso é o correto. Eu quero que você compreenda na Bíblia e você possa ter essas bases. Se você discordar, vamos conversar, vou mostrar para você dentro da Bíblia. Se você tiver outra sugestão, eu estou por aqui, ok? Espero que você tenha gostado, que edifique a sua vida e que ajude você cada vez mais. Que Deus lhe abençoe e até o próximo estudo.